Mano a mano de Corinthians e Flamengo, duelo que acontece nesse domingo pela semifinal da Copa do Brasil. Então, sem muita enrolação, bora lá pro mano a mano. Só antes de explicar que esse mano a mano ele tem uma diferença entre outros mano a manos, porque além de eu indicar qual o jogador que eu acho melhor, eu também vou indicar o quanto que eu acho esse jogador melhor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter 10 pontos para distribuir entre os dois jogadores que vão estar frente a frente no mano a mano. Por exemplo, se eu acho que o jogador A é melhor que o jogador B, eu tenho 10 pontos para distribuir, ou seja, 6-4 para o jogador A. Se eu acho que o jogador A é muito melhor que o jogador B, eu posso dar um 7-3, um 8-2, um 9-1 ou em algum caso extremo um 10-0. Acho que você entendeu. Se você não entendeu, você é burro e eu espero que você vá entendendo ao longo do vídeo pelo menos. Então bora lá sem muita enrolação, começar aqui pelo gol. A gente tem aqui um duelo interessante, a gente tem o cria do Flamengo, Hugo, contra o Rossi. É um duelo nivelado por cima, são dois ótimos goleiros, mas nesse caso eu vou optar pelo Hugo, porque eu acho que ele é um goleiro que ele faz mais o diferente, ele tem mais, ele faz mais milagres, ele acaba sendo um goleiro que faz mais a diferença, apesar de eu achar o Rossi um goleiro muito seguro também. Mas eu vou de Hugo. E eu acho que aqui um 6-4 pro Hugo fica de bom tamanho, tá? Lembrando você que o 6-4 é a menor diferença que pode ter num duelo, tá? Porque eu não posso dar, por exemplo, um 6-5, porque senão vai extrapolar os 10 pontos. Então, 6-4 aqui pro Hugo, pra gente abrir aqui o mano a mano. Seguindo aqui, a gente vai pra lateral. A gente tem aqui mais uma cria do Flamengo, vestindo a camisa do Corinthians agora, contra o Wesley, né? Que também é cria do Flamengo. Nesse caso aqui eu vou acabar optando pelo lateral flamenguista, Wesley. Apesar dele ser contestado por parte da torcida, eu acho o Wesley bom jogador, eu acho que ele sim peca na tomada de decisão. Porém eu acho que ele é um lateral muito agudo, ele tem muita força ofensiva, ele é muito rápido, ele tem muita volúpia, muito vigor. E isso me agrada no Wesley, não à toa que ele tem despertado o interesse do futebol europeu. O Mateuzinho é um lateral que agora ele está crescendo de produção, mas eu ainda acho ele fraco para o nível do futebol brasileiro na elite, né? Que a gente está falando de times de elite, por exemplo, como o Corinthians e o Flamengo. Então eu vou de Wesley e eu vou dar um 7-3 aqui para o Wesley, porque eu acho que a distância do Wesley para o Mateuzinho, por exemplo, é maior do que a distância entre o Hugo e o Rossi. Então 7-3 para o Wesley aqui. Então aqui a gente tem aqui embaixo da tela os dois placares, né? O placar convencional do mano a mano, onde por enquanto tá 1-1, um jogador de cada time. E aqui a gente tem a soma geral do mano a mano, que a gente tá somando todas essas pontuações que eu tô dando em cada duelo. Que como o primeiro duelo foi 6-4 pro Hugo, e o segundo, que é do Corinthians, o segundo duelo foi 7-3 pro Wesley em cima do Mateuzinho, então o placar geral por enquanto tá como? Tá 11-9 para o Flamengo, porque soma o placar do Rossi com o placar do Wesley. E o 9 do Corinthians é o 6 do Hugo com o 3 do Mateuzinho. Então acho que ficou fácil de entender e eu acho que agora em diante eu não preciso mais explicar, né? Então vamos seguir aqui, vamos para o miolo de zaga aqui. A gente tem André Ramalho contra Léo Ortiz, duas contratações desse ano de cada equipe. O André Ramalho eu acho muito bom zagueiro, tava um pouco escondido na Europa, mas atuando bem, chegou no Corinthians, já afirmou titularidade, acho bom zagueiro, porém eu acho o Léo Ortiz um zagueiro num patamar acima. Principalmente, eu acho que o que diferencia o Ortiz do André Ramalho não é nem tanto a questão defensiva. Eu acho que defensivamente os dois até que se equiparam, e eu acho que o André Ramalho inclusive tem um jogo aéreo melhor que o Léo Ortiz. Porém eu acho que o Léo Ortiz é mais técnico, tanto no quesito desarme na bola no chão, como para construir jogo, que talvez seja a principal valência do Léo Ortiz. Por isso que eu vou de Léo Ortiz, mas eu acho que sem muita diferença. Eu acho que 6-4 aqui fica tranquilo. Então, recapitulando, tá 2-1 pro Flamengo no mano a mano e a soma geral do placar por enquanto tá 17-13 pro Flamengo. Agora a gente tem aqui, para completar a dupla de zaga, o outro duelo. A gente tem Kaká contra Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira tá vivendo um mau momento, tem feito partidas bem ruins. A última partida agora contra o Fluminense foi péssima. O Kaká, eu acho que ele é um zagueiro que tá jogando bem, eu acho que tá no momento melhor que o Léo Pereira. Eu tenho dificuldade em analisar os dois
os dois na sua melhor fase, eu acho que eles se equiparam. Mas hoje, pelo momento, eu vou acabar optando por escolher o Kaká. E eu acho que um 6-4 para o zagueiro corintiano fica de bom tamanho. Agora a gente vai para a lateral esquerda. A gente tem aqui frente a frente Matheus Bidu contra Alex Sandro. Eu acho que essa aqui talvez seja o duelo mais desequilibrado desse mano a mano, cara. Porque o Matheus Bidu é um lateral recente, né? Que até pouco tempo não jogava nessa função. Contra o Alex Sandro, que é um lateral afirmado, né? Com carreira consolidada em um time gigante da Europa, como a passagem que ele teve na Juventus, antes no Porto, antes ainda no Santos, diversas convocações para a seleção, um baita lateral. Então aqui eu acho que talvez a diferença vai ser grande pro Alex Sandro. Eu acho que um 8-2 teria tudo para ser um 9-1. Mas como o Alex Sandro está com uma idade um pouco mais avançada, eu acho que o Matheus Bidu consegue equilibrar um pouco na questão física. Porém, em todos os outros aspectos, o Alexandro é muito superior. Então 8-2 aqui pro Alexandro, eu acho que vai ficar bacana aqui no duelo. Então, recapitulando, tá 21 pro Corinthians contra 29 pro Flamengo. E o placar geral do mano a mano aqui tá um 3-2 pro Flamengo, né? Então, seguindo aqui, a gente vai abrir o meio-campo aqui com dois estrangeiros, né? O venezuelano do Corinthians, o José Martínez, contra o chileno do Flamengo, Eric Pulgar. Eu acho que o Pulgar, no geral, ele é mais jogador. Ele não vive um momento tão bom como já viveu. Porém, eu acho que é mais jogador. Se eu tivesse que escolher um para abrir o meu meio-campo, eu escolheria o Pulgar. Então, mas eu acho que a diferença não é tão grande no momento. Eu acho que um 6-4 pro Pulgar fica bacana aqui. Seguindo aqui o meio campo, a gente tem aqui a joia corintiana, o Breno Bidon, que é muito bom jogador, um jogador muito promissor. Só que aqui ele está frente a frente com talvez o melhor volante do futebol brasileiro hoje, né? O Gerson, que é um jogador muito acima da média no futebol brasileiro. No futebol europeu não conseguiu se firmar, só que no futebol brasileiro ele sobra, tanto tecnicamente, tanto fisicamente. Como eu disse, o Breno Bidon é muito bom jogador, tem uma projeção muito interessante. Só que hoje o Gerson é um jogador muito mais pronto, então eu vou votar no Gerson. Para mim também é bem disparelho esse duelo hoje. Eu acho que 8-2 aqui pro Gerson não vai ser nada injusto. Apesar do Breno Bidon, como eu disse de novo, é um jogador muito promissor, mas o Gerson hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, sem dúvidas. Então 8-2 aqui pro Gerson. Seguindo aqui o meio campo, a gente tem mais dois gringos aqui. Dois jogadores de seleção, né? Um de seleção peruana, que é o Carrillo, contra o uruguaio De La Cruz. O De La Cruz tem sofrido bastante com lesões nesses últimos meses. O Carrillo está jogando muito bem pelo Corinthians, tem um número de acerto de passe muito bom. Só que no geral, o De La Cruz eu considero mais jogador. Acho que ele tem mais recurso técnico, acho que ele tem mais um entendimento de jogo. Eu gosto mais do De La Cruz, tanto que ele é titular de uma seleção que tem um nível mais alto do que a seleção que o Carrillo joga também. Apesar de estar sofrendo com lesões, eu acho o De La Cruz mais jogador e eu vou ficar com ele nesse duelo. Eu acho que tem uma distância até que considerável. Eu acho que um 7-3 pro De La Cruz vai ficar de bom tamanho. Então como é que tá ficando aqui? A soma geral tá 30 pro Corinthians contra 50 pro Flamengo, né? Flamengo abrindo bastante vantagem agora nesse momento do nosso mano a mano. Seguindo aqui a gente tem mais um duelo de gringos, muitos gringos, né? Os dois times, principalmente depois dessa última janela, o Corinthians encheu o elenco com estrangeiros, o Flamengo já tinha vários. Mais um duelo equilibrado por cima, Garro contra Arrascaeta. Talvez esse seja o duelo mais difícil do mano a mano, cara. Se esse duelo fosse no começo do ano, eu sem dúvidas votaria no Arrascaeta. No geral, o Arrascaeta, eu acho que ele foi mais jogador do que o Garro. Porém, o fato do Arrascaeta tá sofrendo muito com lesões e muito não só com lesões, como a parte física como um todo. Um jogador que não tem mais a mesma intensidade, apesar de não ter tanta idade. Ele é um jogador que, talvez seja pelo motivo de ter tantas lesões e não conseguir manter o ritmo,
é um jogador que eu acho que perdeu muita intensidade. E na questão técnica, eu acho sim o Arrascaeta superior, mas não acho tanta diferença. O Garro é um jogador que tá aparecendo agora no cenário aqui do futebol brasileiro. Até então ele estava no time pequeno da Argentina. Cara, só que é um jogador muito diferenciado, velho. É um camisa 10 que tecnicamente é muito bom, ele bate muito bem na bola, ele tem um chute muito forte, ele tem um bom passe, ele encontra com facilidade os atacantes na frente dele. É muito bom jogador e pelo momento, principalmente, eu vou acabar voltando no Garro, cara. Por mais que eu ache que o melhor Arrascaeta seja melhor que o melhor Garro, eu acho que hoje, pro jogo de domingo, o Garro ele tá mais inteiro, ele tá no momento melhor. E eu acho que se eu tivesse que escolher um para jogar no domingo, eu escolheria o Rodrigo Garro. Então eu vou votar no Garro. Uma diferença pequena, 6-4, diferença mínima aqui. Fica bacana. Agora a gente vai aqui para o setor ofensivo, o setor de ataque da nossa equipe. Romero contra Bruno Henrique. Lembrando que o titular do Corinthians é o Memphis Depay. Só que ele não conseguiu ser inscrito a tempo na Copa do Brasil, então ele não pode jogar o jogo. Então provavelmente vai jogar o Romero. Teria a possibilidade do Thales Magno, mas eu acho que o Romero vai acabar jogando. E aqui, como vai jogar o Romero, eu acho que acaba complicando um pouco pro lado corintiano. O Bruno Henrique não tem nem muito argumento para contestar. O Bruno Henrique é mais jogador, ele é mais técnico, ele é mais veloz, ele tem mais faro de gol. Enfim, ele é superior ao Romero em todos os aspectos. Eu acho que o único aspecto que o Romero consegue ser superior ao Bruno Henrique talvez seja na questão tática defensiva, e como eu tô analisando os dois como atacante, isso fica um pouco em segundo plano. Então é Bruno Henrique com sobras, e eu acho que um 8-2 aqui pro Bruno Henrique não é nenhum absurdo aqui nesse duelo. Se fosse o Memphis Depay, seria diferente? Seria. Eu acho que se fosse o Memphis, 100% o Memphis é sim mais jogador que o Bruno Henrique. Então eu votaria no Memphis. Hoje eu daria um 6-4 pro Memphis, pela questão física, que ele tá um pouco abaixo. Mas o Memphis com uma pré-temporada 100% fisicamente, eu acho que um 7-3 do Memphis em cima do Bruno Henrique também não seria nenhum absurdo. Mas como é o Romero, então a vitória do Bruno Henrique, 8-2 eu acho que é a diferença entre eles. Então como é que tá ficando aqui o placar geral? 38 pro Corinthians, 62 pro Flamengo. Uma diferença já grande pro Flamengo, que até agora no mano a mano conta com 6 jogadores, isso? Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson de la Cruz e Arrascaeta, isso mesmo, e o Bruno Henrique, né? Então uma vantagem bem interessante aqui para o Flamengo até o momento. Para fechar aqui os nossos 11, a gente tem o duelo entre Yuri Alberto e Gabigol. Um duelo que até pouco tempo seria nivelado muito por baixo, porque o Yuri Alberto estava vivendo uma péssima fase e o Gabigol era reserva também, vivendo um momento muito ruim tecnicamente e principalmente fisicamente. Eu acho que ele está muito abaixo. Hoje esse duelo subiu um pouco de nível, eu acho que nem mais pelo lado do Yuri Alberto do que pelo Gabigol. Já justificando meu voto, hoje é Yuri Alberto. Hoje eu acho que ele vive um momento melhor. Fisicamente ele tá melhor. Eu acho que tecnicamente o Gabigol é melhor. Porém a questão física do Gabigol é muito abaixo em relação ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto é muito mais veloz, tem mais explosão, tem mais força também e tá no momento mais confiante. Não tem muito o que discutir hoje. É Yuri Alberto e não é uma distância mínima. Eu acho que hoje existe uma distância razoável entre os dois. Eu acho que eu vou dar um 7-3 aqui pro Yuri Alberto. Então, como é que ficou aqui o placar dos 11 iniciais? Ficou 45 pro Corinthians e 65 pro Flamengo. Então a gente tem aqui 4 jogadores do Corinthians contra 7 do Flamengo. 7-4 pro Flamengo e 45-65 no placar geral. E para fechar aqui, a gente vai sim fazer o mano a mano dos treinadores, que também eu acho que é um duelo que vai ser bem disparelho. O Ramon Dias não tá no seu melhor momento como treinador. O auge dele foi há muito tempo, principalmente no início dos anos 2000, comandando o River Plate. Foi o auge dele, mas ainda assim hoje ele é um treinador superior ao Felipe Luiz, muito pela amostragem, né? O Felipe Luiz não tem nem 5 jogos como treinador profissional. Tá recém começando sua carreira. Eu acho até que ele tem muito potencial, um jogador que se mostrou muito inteligente.
tanto em campo como comentarista depois. É um jogador que tem um entendimento de jogo muito impressionante. Vamos ver se ele vai conseguir fazer com que isso se mostre ao longo do tempo como treinador, se ele vai conseguir ter essa inteligência que ele tinha dentro de campo, se ele vai conseguir trazer isso para formar equipes, para conseguir transmitir para os jogadores o entendimento tático que ele tem. Ainda é muito cedo para analisar, então hoje a vantagem do Ramon Dias é muito superior e também pelo trabalho atual no próprio Corinthians. Eu falei que ele não está vivendo o melhor momento da sua carreira, o auge dele, mas hoje ele ainda é um bom treinador. Ano passado ele fez um bom trabalho no Vasco, pegou um time que estava prestes a ser rebaixado e conseguiu salvar, o que eu considero um baita trabalho no Vasco. E no Corinthians também, ele pegou o Corinthians afundado. Ainda assim tá muito... acabou de sair da zona de rebaixamento, ainda tá muito próximo, tá. Mas o rendimento do Corinthians, apesar de ter tido reforços também que ajudaram, mas tem também o dedo do Ramon Dias. Por mais que tenha muita gente que critique por algumas escolhas, eu até entendo, porém, taticamente a equipe tem uma evolução, a equipe tá mais organizada, ela tá criando mais chances de gol, ela tá mais organizada, tá conseguindo ser mais competitiva, melhorou muito de desempenho, tem feito bons jogos agora, goleada em cima do Atlético Paranaense. Já tinha jogado muito bem no empate em 2-2 contra o Inter, onde o Corinthians merecia ganhar e tomou o gol no final. Nos duelos contra o Fortaleza na Sul-Americana, o Corinthians cresceu muito de rendimento e agora os resultados estão vindo. E isso é muito também fruto do trabalho do Ramon. Então ele é muito mais treinador que o Felipe Luiz hoje. Eu vou dar uma diferença aqui de 8-2 pró Ramon Dias. E fechamos aqui o nosso mano a mano com um 7-5 aqui pro Flamengo. E o placar geral aqui acabou ficando um pouco mais equilibrado com esses últimos duelos. Ficou aqui 53 pro Corinthians contra 67 do Flamengo. São 14 pontos de diferença, parece muito, mas não é. É um duelo que está equilibrado muito pelo momento do Corinthians, que está em crescimento, e o Flamengo que está num... Por mais que teve a troca agora do Tite pelo Felipe Luiz, teve uma pequena melhora, mas ainda não é consolidada. Então acho que é um confronto que vai ser muito equilibrado. Tem tudo para ser um jogaço agora. O Flamengo ganhou o primeiro jogo, o Corinthians joga em casa e agora precisa ganhar. Então eu acho que é um jogo que está muito em aberto. Se eu tiver que dar um palpite, eu acho que o Corinthians vence o jogo e leva para os pênaltis. E aí nos pênaltis, eu acho que, caso for para os pênaltis, eu acho que o Hugo pode fazer uma diferença interessante em cima do Rossi. Então se eu tivesse que palpitar, eu palpitaria que o Corinthians classificaria nos pênaltis com um grande destaque para o Hugo Souza. Então, foi isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e até